Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. É com grande alegria que nós vamos dar início à nossa terceira aula da disciplina Teologia Sistemática, matéria Teologia 2, do nosso livro do curso básico do CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. E nós vamos começar, como sempre temos começado, com uma leitura bíblica e também com uma breve abordagem da Palavra de Deus. Nós vamos convidar os irmãos para, nesse momento, lermos 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 5. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 5. Nós estamos incentivando os irmãos a sempre trazerem as suas Bíblias e acompanharem a leitura bíblica no próprio livro sagrado. Nós não vamos projetar aqui o versículo no monitor, apenas a referência está ali, mas nós não vamos projetar de propósito justamente para que os irmãos possam sempre estar com as suas Bíblias, portando as suas Bíblias, e se eu estivesse aí de maneira presencial, eu ia gostar muito de ouvir o barulho das páginas, né? Os irmãos procurando as referências bíblicas. Mas como eu não posso ouvir, pelo menos eu estou procurando aqui imaginar isso, né? Que os irmãos estão nesse momento abrindo as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 5. Vamos todos juntos ler, meus amados irmãos, a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós vamos dar início à nossa aula de hoje, a nossa terceira aula sobre o livro A Trindade, do curso básico do CETADB, mas nós vamos começar fazendo aqui uma rápida abordagem bíblica. Nós temos lido a palavra de Deus, aqui em 1 Coríntios 2, versículos 1 a 5, e Paulo, escrevendo aqui a sua primeira carta aos Coríntios, que na verdade já foi a sua segunda carta. Os irmãos que leem com atenção 1 Coríntios, certamente notam que Paulo, ele havia escrito uma carta inicialmente que se perdeu. Isso fica claro nas entrelinhas, Paulo deixa entender isso ali nas entrelinhas, mas também de maneira muito clara ali no capítulo 5 de 1 Coríntios, ele mostra que a primeira carta que ele enviou aos Coríntios se perdeu. Esta primeira carta que nós temos, portanto, na nossa Bíblia, já é a segunda carta. E Paulo, ele escreveu a Corinto, a igreja de Corinto, que estava localizada numa cidade que era um importante centro da filosofia, especialmente a filosofia grega, não é? Porque Corinto, além de ser um importante centro, também estava muito próxima ali de Atenas. Corinto estava ao sul da Grécia, Atenas estava ali na parte sudeste da Grécia, e os irmãos sabem que Atenas era um importante, talvez o mais importante centro da filosofia na época, porque ali tinha nascido Sócrates, Platão e também Aristóteles, aos 17 anos depois da morte de seu pai, também tinha descido da Macedônia para estar ali também. Então era um importante centro filosófico ali, Atenas, e estava muito próximo de Corinto, e Paulo era um homem que conhecia
toda a filosofia da época, não é? Nos seus desdobramentos. Nós vemos isso no seu discurso lá em Atenas. E aqui, escrevendo aos Coríntios, é interessante que ele praticamente mostra que, a despeito de ele conhecer toda esta sabedoria dos gregos, toda a filosofia que vigorava na época e que dominava os discursos na época, apesar de tudo isso, ele diz que quando esteve entre os coríntios, ele não esteve ali em sublimidade de palavras. Ele diz que a minha palavra, disse ele, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ou seja, ele não falou como os filósofos falaram. Mas ele, na verdade, quando ele apresentou o Evangelho, ele não quis falar de outra coisa a não ser de Jesus Cristo e este crucificado. E ele disse, eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram, disse ele, em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé, disse ele, não estivesse apoiada na sabedoria dos homens, isto é, na filosofia que dominava, que imperava na época, mas no poder de Deus. Ou seja, a pregação de Paulo era uma pregação cristocêntrica. É interessante que quando Paulo chegou lá no Areópago, diante daqueles filósofos, epicureus, estoicos, Paulo veio com uma mensagem que para eles parecia uma mensagem nova. Eles não estavam acostumados com aquela mensagem. E fazendo uma aplicação para os dias de hoje, nós vemos que hoje a pregação no nosso meio às vezes está tão antropocêntrica, está tão, na verdade, em sintonia com as influências filosóficas que vigoram na pós-modernidade, que quando um pregador vai apresentar o Evangelho de Cristo, como de fato ele é, parece que acontece com ele a mesma coisa que aconteceu com Paulo quando ele estava em Atenas. Veja o que diz a Bíblia em Atos capítulo 17, versículo 18. Veja o que aconteceu com Paulo quando ele estava lá entre os epicureus, entre os estoicos, entre aqueles filósofos em Atenas. Veja o que aconteceu, Atos 17, versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam, que quer dizer este paroleiro, isto é, esse contador de histórias? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos. Agora note, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Ou seja, Paulo foi tido como paroleiro, como pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava Jesus, porque ele falava da ressurreição. E hoje eu fico vendo em alguns lugares o pregador que fala de Jesus, ele acaba passando por uma situação similar. Ele chega às vezes num determinado evento, num grande evento, ele começa a falar de Jesus e começa a dizer, olha, eu estou aqui para dizer que Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é o bom pastor, Jesus é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus é aquele quem disse, eu sou alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu estou aqui para falar de Jesus, é Jesus quem pode mudar a sua vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E o pregador só fala de Jesus. E dali a pouco um irmão olha para o outro e fala, pregador estranho, não é? Pregador diferente, não falou nada que a minha vitória tem sabor de mel, não falou que os sonhos de Deus jamais vão morrer, não falou nada sobre grávidos de um avivamento, porque hoje muitos pensam que a pregação pentecostal é esse tipo de mensagem. Mas, meu amado irmão, Paulo pregava Jesus. Ele disse, os judeus pedem sinal,
os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. E com esta rápida abordagem bíblica, eu quero convidar os irmãos a que estejamos atentos agora à nossa matéria. Nós estamos estudando Teologia Sistemática 2. Este livro, nós não vamos lê-lo aqui, porque nós queremos que os irmãos leiam o livro em casa. Os irmãos podem até usar como roteiro, se desejarem, mas é para ler o livro em casa, estudar em casa, para que possam juntar aquilo que os irmãos estão ouvindo aqui por parte do professor, com aquilo que os irmãos leram, e assim os irmãos vão ter um melhor proveito desta matéria. Vamos então para o nosso esboço geral, primeiramente, uma visão panorâmica da nossa matéria. Nós já estudamos sobre a doutrina da Trindade, que foi a nossa primeira aula. Tivemos uma aula sobre a doutrina de Deus o Pai, a teologia propriamente dita. E hoje nós vamos ter uma aula sobre a doutrina de Jesus Cristo. Veja aí, doutrina de Jesus Cristo, Cristologia. E vamos ter ainda mais duas aulas, a doutrina do Espírito Santo, Pneumatologia 1 e Pneumatologia 2, que nesse caso também pode ser chamada de Paracletologia, porque na verdade é a doutrina do Paráclito, ou seja, o Espírito Santo, Paracleto ou Paráclito, a doutrina do Espírito Santo, né, que vem de Paracletos lá no grego, a doutrina do Espírito Santo mais voltada para as suas ministrações, ele como nosso consolador. Muito bem, mas hoje a nossa aula é sobre Jesus Cristo, a doutrina de Jesus Cristo ou Cristologia. Aí está o esboço da nossa lição de hoje. Como nós terminamos a aula passada falando sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento, e nós ali demos aquela tarefa para os irmãos estudarem em casa aquele assunto, nós vamos começar hoje continuando o assunto sobre os nomes, mas agora vamos tratar dos nomes e títulos do Senhor Jesus. Nomes e títulos do Senhor Jesus. Vamos falar um pouco da eternidade de Jesus, porque esta é uma das maiores provas de que ele é Deus Todo-Poderoso, porque quando se fala da eternidade de Jesus, é diferente da eternidade do homem. O homem é um ser eterno, ele é eterno a partir do momento que ele passa a existir, não é? Porque a partir do momento que você houve a concepção, não é? E você passou a existir, eu passei a existir, claro, nós somos eternos. Jamais seremos aniquilados, não é? A alma é eterna. A Bíblia não prega o aniquilamento das almas. Aqueles que serão salvos estarão por toda a eternidade com Deus. E os perdidos, lamentavelmente, estarão na eternidade sem Deus, no inferno, no lago de fogo, no Guiena, não é? Mas a alma é imortal e, em certo sentido, também é considerada eterna. Mas quando nós falamos da eternidade de Deus, é uma eternidade que não tem começo nem fim. De eternidade a eternidade, tu és Deus. E Jesus, ele detém esse atributo. Porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus sempre esteve com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aí está a eternidade de Jesus, mas também a eternidade de Cristo, mas também a humanidade de Jesus. A partir do momento que ele se fez homem, não é? Ali ele passou a existir como homem, e segundo a Bíblia, ele continua sendo homem. É um mistério para nós. 1 Timóteo 3,16 até diz que é o mistério da piedade, que na verdade ali Paulo aludia ao mistério da encarnação do Senhor Jesus. 1 Timóteo 3,16, nós podemos até depois ler esse versículo, que é um versículo muito importante sobre a encarnação do Senhor Jesus. 1 Timóteo 3,16, ele se fez homem sem nunca ter deixado de ser Deus. Também vamos falar mais sobre isso, Jesus, o Deus homem. Deus homem é um termo que está em total sintonia com a Bíblia. Alguém acha exagerado esse termo, alguém acha que esse termo é muito forte, mas à luz da Bíblia não. À luz da Bíblia, Jesus é Deus e Jesus é homem. Não é? Como eu estava dizendo, até
A Bíblia diz que Jesus é homem hoje ainda. Paulo disse, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Até hoje ainda ele é chamado de homem. Ele ressuscitou no mesmo corpo. Mas como explicar isso? Como entender isso? O corpo humano não limita Deus? Como que nós podemos dizer que Jesus, ele é onipresente, onipotente, onisciente, se ele está limitado ao seu corpo? É aí que nós não conseguimos entender, nossa mente não alcança, mas é difícil e nós temos que aceitar somente o que a palavra de Deus nos apresenta como verdade. Porque se nós formos querer questionar, como muita gente faz, e ficar aí divagando, né? Nossa, Jesus é filho de Deus e tal. Quem é o pai de Deus? Quem é o avô de Jesus? Veja que a pessoa não vai chegar a lugar nenhum, porque Deus é de eternidade a eternidade. Deus não tem começo nem fim. Então nós temos que aceitar o que a Bíblia diz que é melhor, não é? Encarnação, vida de Jesus na terra, a encarnação, continuando o assunto, a vida de Jesus na terra, Jesus como Messias, a morte expiatória de Jesus e o 10º tópico. Veja como essa lição é extensa. Nós não vamos, claro, nos deter em cada particularidade dessa lição. Essa lição é apenas uma lição em que nós estamos aqui procurando estimular os irmãos a estudarem mais o assunto. Mas veja que são 10 tópicos. 10 tópicos. Concluindo, terminando com a ressurreição de Jesus Cristo. Veja que aqui nós não estamos abordando detidamente a vinda de Jesus, porque isso acaba entrando mais na escatologia bíblica. Então nós vamos estudar até a ressurreição do Senhor. Então nós vamos começar, nós vamos então agora para o primeiro tópico, nomes e títulos de Jesus Cristo. Quais são os principais nomes e títulos do Senhor Jesus? O primeiro, é claro, Jesus, não é? Que designa a pessoa e a existência do Filho de Deus que veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso está na Bíblia, lá em Mateus capítulo 1, versículo 21. O seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então veja que o nome Jesus significa Salvador. Todos sabem qual é o sentido, qual é a significação do nome de Jesus. Jesus Cristo, que é o nome completo, porque abarca também o título Cristo, compõe-se do nome próprio do Senhor Jesus e do título Cristo. Senhor é o título de sua divindade, Jesus é o título de sua humanidade e Cristo de seu ofício como sumo sacerdote, rei e profeta. Aqui nós podemos parar um pouco, só para fazer uma rápida explicação. Veja que o título mais completo de Jesus no Novo Testamento é Senhor Jesus Cristo. Paulo usou muitas vezes. Você pode ver em Romanos, em 1 Coríntios, em outras cartas, e Pedro também usou, e às vezes a Bíblia inverte a ordem, né? Por exemplo, quando a Bíblia fala do nascimento de Jesus ali, anunciado para os pastores, aqueles anjos disseram, o seu nome será... há nascido, Cristo Jesus, que é o Senhor, não é? Então veja, mas sempre enfatizando esses 3 aspectos, Jesus, Cristo, Senhor, ou Senhor, Jesus, Cristo. E há um versículo no Novo Testamento que me chama muito a atenção, que eu queria até compartilhar com os irmãos, fazendo aqui uma rápida abordagem. Abram aí, por gentileza, Romanos, capítulo 13 de Romanos, porque a Bíblia tem alguns versículos que, para nós entendermos, nós temos que estudar a Bíblia. Às vezes o versículo isolado fica difícil de ser explicado, não é? Romanos 13, versículo 14. Veja o que diz a Bíblia. 13 de Romanos, versículo 14. Mas revestivos, observe, revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Veja, revestivos do Senhor Jesus Cristo. O que vem a ser isso? Se a pessoa lê assim isoladamente, revestivos do Senhor Jesus Cristo, o que significa isso? Quando a Bíblia diz revestivos, veja que revestir-se significa, na verdade, colocar uma roupa por cima de outra roupa.
Porque vestir-se, por exemplo, quando eu coloquei essa camisa, eu me vesti. Agora, quando eu coloquei o paletó por cima da camisa, o que aconteceu? Eu me revesti, porque revestir é vestir por cima daquilo que já está vestido. Então veja que interessante. Nós, outrora, estávamos desprovidos da graça de Deus, estávamos nus, mas quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós fomos vestidos, diz a Bíblia, de vestes de justiça. E agora, nós que já estamos vestidos, a palavra de Deus diz para nós, revestivos. O irmão já parou para notar quantas vezes na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, mencionam-se revestimentos. A Bíblia fala, por exemplo, lá em Lucas 24 e 49, de um revestimento de poder. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O batismo com o Espírito Santo é por isso que ele não pode ser confundido com a salvação. Porque o batismo com o Espírito Santo, nós vamos explicar depois, em pneumatologia, especialmente em paracletologia, nós vamos explicar que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para quem já é salvo. É para quem já está vestido. É um revestimento. E a Bíblia tem vários outros tipos de revestimento, revestivos de humildade, e lá em Colossenses 3, Paulo fala de vários tipos de revestimentos, e o último que ele menciona ali, interessante, que é o amor, e ele diz, sobretudo, revestivos de caridade. É como se fosse um sobretudo realmente. A pessoa quando viaja aí para um país ou para uma cidade do Brasil que faz muito frio, a pessoa coloca aquela roupa bem quente e ainda põe um sobretudo por cima. E quando chega em um determinado estabelecimento lá aquecido por dentro, então a pessoa tira o sobretudo e pendura, mas a pessoa no frio, lá fora, ela é obrigada a colocar o sobretudo. E Paulo, ao falar do amor, ele diz, revestivos sobretudo. Veja que o amor é um revestimento importante. Agora, o que vem a ser o revestimento do Senhor Jesus Cristo? Paulo disse, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Observe que a explicação que está aí no livro, em que nós dizemos que Senhor é o título da sua divindade, Jesus é o título da sua humanidade, é o nome, né, que corresponde à sua humanidade, e Cristo corresponde ao seu ofício como sumo sacerdote, rei e profeta. Se nós pararmos para meditar um pouco sobre isso, nós vamos ver que cada um dessas facetas desse nome multifacetado do Senhor, nós vamos ver que cada faceta diz respeito a um tipo de relacionamento. Por exemplo, Jesus, que significa Salvador, fala do relacionamento de Jesus para conosco, porque é Ele quem nos dá a salvação. Ele é Jesus que nos salva dos nossos pecados. Mas e Cristo? Cristo, no caso, significa ungido, ou seja, Jesus é o ungido de Deus. Isso fala do seu relacionamento com o Pai, o relacionamento dele para com Deus. Agora, meus irmãos, e Senhor? Senhor, ele é Senhor Jesus Cristo. Senhor fala do nosso relacionamento para com ele, porque se ele é Senhor, naturalmente nós somos servos. Então veja que quando Paulo diz que nós devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo, em outras palavras, ele está dizendo que nós temos que receber e crer em Jesus de maneira plena. Temos que recebê-lo como Senhor, temos que recebê-lo como Salvador e temos que recebê-lo como Cristo. Você já viu que tem pessoa que parece que recebe Jesus apenas como Salvador, mas não quer recebê-lo como Senhor? Não é? Receber Jesus como Salvador significa o relacionamento dele para conosco. Então a pessoa ela quer apenas receber. Jesus é o meu Salvador, é Ele quem me dá bênçãos, é Ele quem me dá alegria. Que maravilha! Mas e Jesus como Senhor? Significa que nós temos que nos humilhar diante dele, nós temos que obedecê-lo, nós temos que andar de acordo com a sua vontade. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então veja, Senhor Jesus Cristo
fala do relacionamento nosso para com Ele, porque Ele é Senhor e nós somos servos. Jesus, o relacionamento dele para conosco, porque é Ele quem nos salva, é Ele quem nos abençoa. E Cristo, o relacionamento de Jesus para com o Pai, porque Ele veio para cumprir, como Messias, a missão que recebeu do Pai. Por isso Ele disse: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Lá na cruz Ele bradou: está consumado. Outrora Ele havia dito: eu e o Pai somos um. Por quê? Porque o nome Cristo, claro, tem uma relação com esta intimidade que há entre Deus o Pai e Deus o Filho. Muito bem, então veja, Jesus, o segundo título aqui, Cristo, e aí nós mencionamos novamente o credo niceno, que nós abordamos na aula anterior, o credo niceno que enfatiza que Jesus, ele é o Senhor Jesus Cristo. Esse título mais completo que eu falei que é no Novo Testamento, ele aparece no credo niceno, porque ali se menciona que no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, do verdadeiro Deus, gerado, não feito, sendo de uma substância como o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Vamos adiante, aí no 1.3, você vê aí, nós estamos falando aqui dos nomes do Senhor, o primeiro Jesus, o segundo Cristo, que é um título, depois o mais completo, Jesus Cristo ou Senhor, Jesus Cristo o Senhor, ou Senhor Jesus Cristo. Aí no caso a ordem não altera, na verdade, o que está contido, a informação que está contida aí e que nós explicamos, não é? Senhor Jesus Cristo. Muito bem. E outros nomes que o Senhor tem também, que são mencionados aí no ponto 4. Vários títulos atribuídos a Cristo no Antigo Testamento, como Siló, como maravilhoso conselheiro. É até importante também dizer uma coisa: em algumas versões da Bíblia aparecem 5 nomes de Jesus, em Isaías capítulo 9, versículo 6. E um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será... Veja que algumas Bíblias diz maravilhoso, vírgula, conselheiro, vírgula, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. 5 títulos, vamos dizer assim. Mas é importante destacar que uma leitura a partir do texto original, não é? Na língua original, vai nos convencer de que, na verdade, não é maravilhoso e depois conselheiro. Na verdade, é um título só, maravilhoso conselheiro. Tanto que as versões mais recentes da Bíblia já estão tirando a vírgula entre maravilhoso e conselheiro, não é? Então é maravilhoso conselheiro. Agora, é claro que isso aí não é nada que seja assim para criar uma grande discussão, porque nós podemos, sem problema nenhum, dizer que Jesus tem o nome de maravilhoso também, não é? Com base até naquela experiência de Manoá, o pai de Sansão. Ali certamente é uma manifestação cristofânica em que aquele anjo ali que aparece para Manoá, ele diz que o seu nome era maravilhoso. E Jesus é maravilhoso. Eu mesmo já preguei algumas vezes nesse versículo de Isaías 9,6, dizendo que Jesus é maravilhoso. Ele é maravilhoso para salvar, Ele é maravilhoso para curar, Ele é maravilhoso para batizar com o Espírito Santo. Jesus é maravilhoso. Não há problema nenhum de você tomar esse versículo como base para dizer que Jesus é maravilhoso. Mas, a rigor, o título ali é composto. Aliás, são 4 títulos compostos. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 4 títulos. Então veja que Jesus, à luz do Antigo Testamento, ele é Siló, ele é maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, já falando aqui de Isaías, não é? Príncipe da paz, com base em Jeremias, Zacarias e também Isaías, Jesus ele é o renovo, etc. No Novo Testamento,
Cristo Jesus, Senhor de todos, Senhor dos senhores, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E tem até um quadro muito bonito que eu vejo em algumas livrarias, em algumas igrejas, em gabinetes pastorais, aquele quadro que tem todos os nomes, todos não é? Uma boa parte dos nomes de Jesus. É muito bonito aquilo, Jesus é maravilhoso, Jesus é o Criador e tal. E também tem os pregadores que gostam de citar Jesus, o que ele é em cada livro da Bíblia. Em Gênesis ele é a semente da mulher, em Êxodo ele é o Cordeiro Pascual, em Levítico ele é o sacrifício expiatório, em Números ele é a rocha ferida, em Deuteronômio ele é o grande profeta que haveria de vir. E a pessoa vai citando, até chegar em Apocalipse. Porque, de fato, Jesus tem muitos nomes, muitos títulos, e esse assunto é vasto. E eu estimulo os irmãos a continuar estudando sobre o assunto. Mas nós vamos para o segundo tópico. Eternidade de Cristo. E nós vamos dividir esse assunto em duas partes. Cristo é eterno e Cristo é o mesmo. Por que nós estamos enfatizando que Cristo é o mesmo? Porque Cristo nunca deixou de ser Deus. Jamais se esqueça disso, meu irmão. Se Jesus um dia deixou de ser Deus, é porque ele sequer pode ser chamado de Deus, porque Deus é. Deus nunca deixa de ser o que ele é. Ele é aquele que existe por si mesmo. Ele é autoexistente. Lembre-se do que Jesus falou: antes que Abraão existisse, eu sou. Lembre-se do que a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, porque Jesus nunca deixou de ser Deus. Jesus é o mesmo ontem, observe, Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele nunca deixou de ser o que ele é Deus. Então, esse atributo da eternidade de Cristo é muito importante. Nós vamos aqui então avançar. Ninguém há, pois, que possa negar a sua existência, é isso que nós queremos enfatizar. Não devemos limitar Jesus Cristo ao tempo e à história, apesar de ele ter se tornado homem, e muita gente às vezes não entende como. Então ele se limitou, ele deixou de ser Deus. Não. Nós vamos estudar daqui a pouco sobre a natureza de Jesus, que é algo muito complexo, gera muita confusão, muita polêmica, mas isso, claro, quando a pessoa dá vazão à sua carne. A maioria das discussões que existem por aí é por causa da carnalidade. Porque essa pessoa espiritual, ela não vai entrar em contendas, em discussões, em vãs discussões, em questões loucas. Ela vai simplesmente aceitar o que a palavra de Deus diz. Não é? A pessoa não vai ficar criando contenda por aí por causa de assuntos que nós sequer temos condições de alcançar na nossa limitação, mas nós devemos aceitar pela fé. Então, Jesus é pré-existente, ou seja, ele existe antes de todas as coisas. A Bíblia deixa claro isso. Nós já até citamos algumas referências. João 17, por exemplo, versículo 4, ele diz que ali ele pedia que o Pai, ou ele orava ao Pai dizendo: glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Então Jesus ele é pré-existente. João 8,58, que eu já citei: antes que Abraão existisse, disse Jesus, eu sou. Também Colossenses 1,17, que diz que ele é antes de todas as coisas. E o próprio Deus Pai, falando do Filho. Veja, ele não somente chama Jesus de Deus, lá em Hebreus 1,8, em que o autor de Hebreus cita o livro de Salmos. Deus o Pai não somente chama Jesus de Deus, como também corrobora aquilo que Jesus havia dito a respeito da sua preexistência. Porque ali em Hebreus 1,8, Deus o Pai diz, assim, conforme o autor registrou, Deus disse para o Filho: ó Deus. Veja, primeiro chamou Jesus de Deus, então não há problema nenhum em dizer que Jesus é Deus, o Filho, Deus Filho. Ó Deus, agora note, o teu trono
subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então veja como Deus, o Pai, assevera que Jesus é eterno. Diz aí o ponto 1 da nossa reflexão: Cristo é eterno. Não é por acaso que ele é chamado de Pai da eternidade, lá em Isaías 9:6. Porque também de acordo com o profeta Miqueias, Jesus existia desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Você se lembra daquela profecia de Miqueias 5:2, falando de Judá? Exatamente, quando fala de Judá, diz que de Judá sairia aquele, ou nasceria em Judá, aquele que é desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Ou seja, Jesus, se fala muito hoje em dia do Jesus histórico, mas Jesus é tanto histórico como eterno. Há uma preocupação muito grande em se falar do Jesus histórico, mas nós que tememos a Deus, nós que confiamos na palavra de Deus, cremos piamente nas verdades de Deus, sabemos que ele não somente é histórico, ele não somente andou na terra, como também ele é antes de todas as coisas. Jesus é eterno. E negar essa realidade é negar não somente a história, mas negar a própria Bíblia. Cristo é o mesmo. Hebreus 13:8, que eu citei, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e essas três dimensões de sua existência revelam, é claro, a sua eternidade. Eternidade é um atributo que não tem como dissociar da pessoa bendita de Jesus, e se tentarmos fazer isso, nós vamos também reconhecer, como muitos, lamentavelmente, têm reconhecido, embarcando até numa canoa furada, porque é embarcar numa canoa furada, a pessoa querer negar esse atributo do Senhor Jesus, que é a eternidade. Porque a Bíblia é clara, isso é a chamada doutrina do Logos, que os chamados alogoi, que nós citamos na aula anterior, não é? Eles negavam a doutrina do Logos. Eles negavam que Jesus é Deus, que Jesus sempre foi Deus. Eles diziam que Jesus passou, muitos diziam que Jesus passou a ser Deus, outros hereges daquela época, hereges e heresiarcas ali dos primeiros séculos, diziam que ele, na verdade, não é Deus como Deus Pai, ele é inferior, ele é superior aos homens, mas é uma condição intermediária, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia é clara quanto à deidade do Senhor Jesus, porque ele é eterno. Então, esse tópico 2 é muito importante. Vamos para o tópico 3º, porque nós temos, nesta lição, 10 tópicos. Então, vamos avançar. Vamos agora para o 3º tópico, humanidade de Jesus. Humanidade de Jesus. Aí, nesse ponto, nós vamos ver a encarnação do Senhor Jesus. Não confunda com reencarnação. Sempre quando falamos de encarnação, é preciso ter esse cuidado, porque há termos teológicos, por exemplo, pré-encarnação, manifestações pré-encarnadas de Jesus. Ou seja, pré, porque ele não tinha ainda se encarnado, mas ele se manifestou. Por exemplo, através de teofanias ou cristofanias, como nós mencionamos até nas nossas aulas de bibliologia. Mas, veja, pré-encarnação. Encarnação, quando Jesus se fez homem, o verbo se fez carne. Encarnação é fazer-se carne, o verbo se fez carne. Agora, reencarnação, aí não, aí já é uma heresia ligada ao espiritismo, que nada tem que ver com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, pelo menos para nós que somos cristãos. Claro que existe aí o segmento dos espíritas kardecistas, que gostam até de estudar a Bíblia, a sua moda, e quando eles tomam o texto lá de João 3:3, por exemplo, fala do novo nascimento, eles querem dizer que aquilo ali é, na verdade, uma reencarnação, mas veja que, na verdade, Jesus explicou para Nicodemos, não é? Porque Nicodemos disse: Senhor, quer dizer que o homem vai tornar ao ventre da sua mãe e vai nascer de novo? E Jesus explicou que ele não estava falando nada disso. Ele estava falando, na verdade, de um nascimento no plano espiritual. Ele estava falando da regeneração.
É necessário nascer da água e do Espírito. A água representando, claro, o efeito purificador da palavra de Deus e o Espírito que age em conexão com a palavra de Deus. A água e o Espírito. Muito bem, então veja, é importante dizer aqui sobre a humanidade do Senhor Jesus, os motivos ou as razões pelas quais ele se encarnou. Jesus se encarnou, isto é, Jesus tomou a forma humana para, na verdade, cumprir 7 propósitos, pelo menos. 7 propósitos. Jesus se encarnou, primeiro, para confirmar as promessas de Deus. Veja quantas promessas que há no Antigo Testamento a respeito da obra redentora. Então Jesus veio para cumprir aquela promessa, por exemplo, lá de Isaías capítulo 7, versículo 14, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. E Mateus, ele explica dizendo, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele cita a profecia e diz qual é o significado do nome Emanuel. Jesus veio para cumprir esta promessa, veio para cumprir tantas outras que estão no Antigo Testamento, que estão até nesse capítulo, que nós não vamos, claro, falar de uma por uma, mas os irmãos têm aí no livro para estudar. Nós temos aí neste capítulo as promessas que Jesus veio para cumprir. Ele veio cumprir as promessas que Deus fez. Então foi essa uma das razões da encarnação de Jesus. Uma segunda razão, que nós já mencionamos, ele veio para revelar a glória do Pai. O Verbo se fez carne, diz a Bíblia. Ele veio para revelar Deus, o Pai. E, claro, revelar Deus de maneira geral, porque Jesus também é Deus, não é? Então ele veio para revelar a glória do Pai, ele glorificou o Pai glorificou o Filho. Eles sempre demonstraram estar em total sintonia. Glorifica-me com aquela glória que eu tinha, disse Jesus, porque o Pai também glorificava o Filho. Este é meu Filho amado, a ele eu vi. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então veja, o Pai glorificando o Filho. Então ele veio para revelar a glória do Pai. Mais uma terceira razão da sua encarnação, ele veio para se tornar um fiel sumo sacerdote. Ele veio para abrir o caminho para nós. O caminho para nós alcançarmos não somente a salvação, mas uma vida de maior intimidade com Deus. Tanto é verdade que lá em Hebreus, no capítulo 10, versículos 19 e 20, o que diz a Bíblia? Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua própria carne. Veja que a palavra véu ali é empregada pelo autor de Hebreus como uma metáfora da própria carne do Senhor Jesus. A carne do Senhor Jesus foi ferida. E nós sabemos que quando Jesus morreu, quando ele deu o último brado lá na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E aquele véu não era uma cortina, como nós conhecemos hoje, uma cortina que tem uma espessura muito pequena, é maleável. Não, o véu, aquela cortina, na verdade, ela tinha uma espessura considerável. Algumas polegadas, de acordo com os eruditos, de tal modo que ela não podia ser rasgada com mãos de homens, através das nossas próprias mãos. Era necessário que juntas de bois, puxando de um lado e puxando do outro, rasgasse aquele véu, só que dessa forma rasgariam o véu de baixo para cima. Mas veja que interessante que quando Jesus deu o último brado na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, de cima para baixo. Isso aí demonstra o quê? Demonstra que a iniciativa da salvação é de Deus. É Deus quem quer salvar o pecador, vem do alto. É por isso que Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. A salvação vem do céu, a salvação vem do Senhor. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. E Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele abriu o caminho, o véu do templo se rasgou,
A sua própria carne foi rasgada e ele entrou, diz a Bíblia, lá na última divisão, espiritualmente falando, é claro, ele entrou lá na última divisão do tabernáculo, lá no lugar santíssimo. E agora o autor de Hebreus nos convida, tendo, pois, ousadia para entrar no santuário. Santuário ali significa a última divisão do tabernáculo, o lugar santíssimo. Tendo ousadia para entrar no lugar santíssimo. Mas como? Pelo sangue de Jesus. Porque o sumo sacerdote, ele lá no tabernáculo, quando o tabernáculo era aberto, era levantado no deserto, o sumo sacerdote, uma vez no ano, ele entrava lá na última divisão do tabernáculo com sangue, ele aspergia o sangue sobre o propiciatório, ele entrava com sangue. Veja, e aí então a nuvem da glória de Deus descia, Deus se manifestava e perdoava o povo, perdoava os pecados. Jesus também, ele derramou o seu próprio sangue e pelo sangue de Jesus, diz a Bíblia, nós podemos agora, como sacerdotes também que somos, nós podemos entrar, meus queridos irmãos, lá na última divisão do tabernáculo. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Então Jesus, ele se encarnou para se tornar um fiel sumo sacerdote. Mas uma quarta razão por que ele se fez carne, ele se manifestou, diz a Bíblia, para aniquilar o pecado. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Mas não vá confundir isso com o universalismo. Quando a Bíblia diz lá em João 1,29 que Jesus ele veio para tirar o pecado do mundo, não quer dizer que automaticamente ele já tirou o pecado e que ninguém precisa mais se arrepender dos seus pecados. Lamentavelmente, a gente já vê pregadores hoje em dia falando isso. Um dia desses, eu ouvi um pregador, até de renome, não me pergunte o nome dele, é claro, até porque eu não tenho como responder, mas nem me pergunte depois, que eu também não quero aqui dar a impressão que estou jogando pedra em pessoas, não é isso. Mas eu estou aqui combatendo o erro, é importante isso também. Mas eu ouvi um determinado pregador dizendo que Jesus tirou o pecado do mundo no sentido de que todos serão salvos. Ora, isso é totalmente contrário ao ensino do próprio Jesus, porque Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à vida, e são poucos que a encontram, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por essa porta da perdição, mas são poucos que entram pela porta e pelo caminho da salvação. Estreita é a porta, disse Jesus. Então, meus amados irmãos, a ideia do universalismo, ela não tem nenhuma aceitação, não é? À luz da palavra do Senhor. Mas Jesus, ele se manifestou para aniquilar o pecado, no sentido de que hoje o pecado não tem domínio sobre aqueles que creem em Cristo. Aqueles que seguem a Jesus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que segue a Jesus, o pecado não tem domínio sobre ele. Ou seja, Jesus veio para nos libertar do poder do pecado. Claro que não ainda da presença do pecado. A presença do pecado é quando nós estivermos numa outra dimensão, quando os nossos corpos forem glorificados. Hoje ainda, o pecado ainda habita em nós, mas se nós estivermos em Jesus, dependendo da graça de Jesus, o pecado, diz a Bíblia, não terá domínio sobre vós. Muito bem, mas Jesus veio também para destruir as obras do diabo. É a quinta razão pela qual ele se encarnou. Ele veio também para nos dar o exemplo de uma vida santa. Jesus não precisava ser batizado nas águas. Por que ele desceu às águas do batismo? E até João Batista estranhou essa atitude de Jesus e disse, Senhor, eu que preciso ser batizado por ti? Mas o que Jesus disse para João Batista? Para que se cumpra toda a justiça. Então ele se batizou. Jesus, claro que ele nunca deixou de ser Deus, e nesse caso ele nunca deixou de ser santo, mas mesmo assim ele deu o exemplo de uma vida santa. Ele sendo santo, nunca deixou de ser santo, porque Jesus, nesse sentido, claro, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas é bom esclarecer isso à luz da Bíblia. Em tudo foi tentado, mas a tentação que Jesus recebeu
foi a tentação que vem de fora, não é? A tentação que vem de fora. Nós somos tentados pela tentação que vem de fora, a tentação de Satanás, a tentação do mundo, mas não somos tentados só pelo que vem de fora. Nós somos tentados também a partir da nossa própria natureza, porque a nossa natureza é uma natureza decaída, é uma natureza adâmica. Jesus, não. Jesus sempre foi santo. Ele, como homem, foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo, e ele nasceu sem ter o germe do pecado. É por isso que Jesus nunca pecou sequer por pensamentos. Jesus sempre foi santo, 100% santo. Nunca deixou de ser santo. Entretanto, ele deu o exemplo de uma vida santa. Ou seja, ele se santificou, ele se separou para agradar a Deus Pai, dando um exemplo de uma vida santa. Por isso que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 10, versículo 38, que nós devemos andar como Jesus andou, não é? Aliás, a Bíblia diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja como Jesus andou. Ele andou fazendo bem. E a Bíblia diz, agora sim, lá em 1 João capítulo 2, versículo 6, que nós devemos andar como ele andou. E Pedro também disse que nós devemos seguir as pisadas do Senhor Jesus. Da maneira como ele andou, nós devemos andar também. Então ele veio para aniquilar o pecado, ele veio para destruir as obras do diabo, ele veio para dar o exemplo de uma vida santa e, finalmente, ele veio para preparar o segundo advento, a sua segunda vinda, porque ele disse aos seus discípulos e a nós por extensão. O que ele disse? Ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E continuando ele disse, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus veio para confirmar as promessas do Pai. Primeiro, Jesus veio para revelar a glória do Pai. Segundo, Jesus veio para tornar para se tornar um fiel sumo sacerdote, é o terceiro motivo. Quarto, para aniquilar o pecado. Quinto motivo, para destruir as obras do diabo. Sexto motivo, para nos dar o exemplo de uma vida santa. E sétimo, para preparar o segundo advento. A humanidade de Jesus também é um assunto muito importante na cristologia bíblica. Cristo humanizou-se, portanto, como está aí enfatizado no livro, para aniquilar o que tinha o império da morte, isso é o diabo, como diz lá em Hebreus 2:14. E veja que interessante, a vitória de Jesus foi na cruz. A vitória de Jesus não foi no inferno, como muita gente diz. Lá em Colossenses 2:14 diz que Jesus, tomando aquela cédula que era contra nós, ele cravou-a na cruz e diz a Bíblia, ele triunfou em si mesmo. E eu gosto da versão atualizada de Almeida que diz que Jesus triunfou na cruz, porque esta é a verdade que está lá no texto original. A construção frasal indica isso, que Jesus triunfou na cruz, porque foi na cruz que ele deu o brado da vitória, foi na cruz que ele disse, está consumado. Mas veja que a gente ouve ainda muitos pregadores, parece que diminuiu, antigamente havia mais, aquela pregação que diz que quando Jesus morreu, houve festa no inferno, não é? E os pregadores faziam até o barulho lá do prego batendo, e depois lá também no inferno, os demônios todos festejando e tal. Vencemos! Jesus está morto! Nós vencemos! Mas diz que dali a pouco Jesus foi chegando e aí o diabo e os demônios começaram a ouvir passos fortes e os pregadores faziam o barulho dos passos, bum, 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 Jesus chegando. E teve um pregador que foi tão ousado que ele disse que até Jó estava do lado do diabo e Jó deu uma cotovelada no diabo quando começou a ouvir os passos fortes, e Jó deu uma cotovelada no diabo e falou, tá vendo? Eu não te disse que o meu Redentor vive? E meus irmãos, muita gente acha bonito isso, mas meu irmão, Jesus não venceu o diabo no inferno.
Jesus não foi lá no inferno tomar chaves do diabo, como muita gente diz. Aliás, quem disse que o diabo um dia teve chaves? A Bíblia diz que Jesus tem. Lá em Apocalipse ele disse, eu tenho as chaves da morte do inferno. Mas a Bíblia não diz que ele tomou as chaves do diabo. Jesus tem. Porque na verdade Jesus venceu o diabo com a sua morte na cruz. Diz lá em Hebreus claramente que ele venceu, aniquilou o diabo pela sua morte. E lá em Colossenses 2, 14 e 15 também. Veja que Jesus como homem, ele passou a ter corpo, alma e espírito. Isso é um mistério para nós. E hoje que Jesus é Deus homem, a Bíblia continua dizendo que ele é homem. Alguém vai perguntar, Jesus hoje tem alma? Jesus tem corpo? Jesus tem espírito? E eu pergunto, quando nós formos transformados e formos semelhantes a Jesus, será que vamos continuar tendo espírito, alma e corpo? Ou será que Deus vai nos transformar assim como, na verdade, eu ouvi até um pregador uma vez fazendo uma ilustração, né, do ovo, né, que o ovo tem a gema, o ovo tem a casca, o ovo tem a clara, mas depois, quando o ovo é chocado, na verdade, e quando quebra a casca do ovo, sai um novo ser, não é? Sai um pássaro, sai um passarinho ali de dentro e tal. Então, aquele pregador dizia que, na verdade, quando nós formos transformados, não vai ter mais não vamos estar mais na condição tripartida, espírito, alma e corpo, mas um novo ser. O que deve ficar claro para nós, evidentemente, é que Jesus, quando se fez homem, claro, ele passou a ter corpo, alma e espírito. Ou, na ordem da Bíblia, aqui de maneira didática eu escolhi falar corpo, alma e espírito, mas a ordem da Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses 5 e 23, é espírito, alma e corpo, não é? Porque é a maneira como Deus vê o ser humano. Deus olha para o ser humano e ele enxerga o seu espírito, primeiramente. Claro que Deus vê tudo, Deus é onisciente, mas ele vê, eu digo no sentido de priorizar, ele prioriza o espírito humano. Então, falando do corpo de Jesus rapidamente, porque daqui a pouco as horas já vão me mandar parar, porque as horas passam depressa, como diz aquele hino da harpa cristã. Ao se fazer homem, Jesus tornou-se tríplice, tripartido. Hebreus 10 e 5 diz, corpo me preparaste, uma alusão ao corpo do Senhor. Em João 2, 19 a 22, ele disse, derribai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. E a Bíblia diz claramente que ele não aludia ao templo, né? Ele falou templo, mas na verdade ele aludia ao seu corpo. Derribar este templo, e em 3 dias eu o levantarei, eu o reedificarei. Isso até gerou uma confusão e as pessoas ali, os inimigos de Jesus não entenderam, depois até usaram isso contra ele. Esse homem disse que vai levantar o templo que demorou tantos anos para ser levantado em apenas 3 dias. Mas Jesus falava do seu próprio corpo, ele usou o templo como uma metáfora do seu próprio corpo, porque Jesus teve um corpo, tanto que José de Arimateia tomou o corpo de Jesus. Eu estou enfatizando isso porque há heresias aí de perdição que negam a realidade de que Jesus se tornou homem. Jesus tornou homem. Então, é importante enfatizar que Jesus teve corpo. Após sua ressurreição, o Deus homem apresentou-se com o mesmo corpo físico que recebera ao humanizar-se. Há grupos ali dos primeiros séculos, e hoje especialmente as testemunhas de Jeová, que negam o fato de que Jesus ressuscitou no mesmo corpo. Eles dizem que a ressurreição de Jesus foi, na verdade, uma ressurreição do seu espírito. Ora, o espírito não morre. O que morre é o corpo. Só que para as testemunhas de Jeová, na verdade, a ressurreição de Jesus foi espiritual, foi o seu espírito, e ele teve que tomar vários corpos. Então veja que Jesus teve que furar a mão, teve que furar o lado, né, desses novos corpos, porque quando ele se apresentou aos seus discípulos, ele até disse para Tomé, Tomé, mete o teu dedo aqui para ver que sou eu mesmo. E Tomé, quando tocou ali do lado de Jesus e viu que era o lugar da lança, quando Jesus mostrou as suas mãos furadas, Tomé, ele disse, Senhor Deus,
e Deus meu, não é? Ele então ali fez uma declaração maravilhosa, mas depois que ele viu, e daí surgiu até esse ditado, né, que diz que a pessoa é igual Tomé, ela tem que ver para crer. Mas que maravilha a declaração de Tomé, se todos aqueles que, mesmo sendo incrédulos, mas depois fizesse essa declaração que Tomé fez, que maravilha, não é? Senhor Deus e Deus meu. Ele reconheceu, na verdade, a deidade do Senhor Jesus. Muitos hoje não querem reconhecer, mas Tomé, que é tido como incrédulo, ele fez uma declaração pela qual reconheceu a deidade, a divindade do Senhor Jesus. Muito bem, a alma de Cristo. Jesus também teve alma. A Bíblia mostra claramente que ele teve alma, lá em Isaías capítulo 53, 11 e 12, de maneira profética. A Bíblia fala que Jesus teve sentimentos que estão atrelados à alma, como por exemplo, ele sentiu pavor e angústia, indignação, compaixão, agonia, além de chorar e de se perturbar. Espírito, ele também teve espírito, porque o ser humano é tripartido. Ah, irmão Ciro, então o irmão é tricotomista? E ficam pessoas discutindo aí tricotomia, dicotomia. Ora, irmão, nós temos que crer na Bíblia. 1 Tessalonicenses 5:23 é claro: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente a Deus irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor. Hebreus 4:12 diz que a palavra penetra na divisão da alma e do espírito. Há uma divisão. Se há uma divisão, é porque, embora estejam ligadas, essas duas partes são distintas. Tanto é verdade que Maria, ela quando soube que seria a mãe do Salvador, ela disse: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ações diferentes, porém simultâneas. Com a alma ela fazia uma coisa, com o espírito outra coisa completamente diferente. Isaías também, ele disse: com a minha alma eu te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Então, também Isaías disse que com a alma ele fazia uma coisa e com o espírito ele fazia outra. Alma e espírito são completamente diferentes. Uma coisa é a alma, outra coisa é o espírito. Mas, irmão Ciro, mas então o irmão é tricotomista? Veja, eu sigo o que diz a Bíblia. A Bíblia apresenta o ser humano como tripartido. Agora, há casos também em que a Bíblia apresenta o homem interior, que é formado por espírito e alma, como tendo duas partes, o homem interior e o homem exterior. Então, nesse caso, se alguém quiser defender a dicotomia, só que não tem como contrariar o fato de que o ser humano é tripartido. Então, depende muito da maneira como você está considerando o texto bíblico à luz do contexto. À luz do que nós citamos, sem dúvida nenhuma, o ser humano é tripartido. Mas Paulo também disse: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, uma passagem não anula a outra. Nós temos que entender que dentro de uma abordagem, o ser humano, claro, ele é indubitavelmente tripartido, dentro de outra, ele é bipartido, mas por quê? Porque o homem interior, na verdade, contempla as duas partes, espírito e alma, e a parte exterior, claro, é uma alusão ao corpo. Então Jesus teve também, como ser humano, espírito. E é interessante, por que Jesus teve espírito? Por que ele teve que ser igual a nós nesse sentido? Claro que Jesus, a Bíblia diz que ele se fez semelhante. Por que ele se fez semelhante? Pelo menos 3 vezes no Novo Testamento diz que ele se fez semelhante. Porque, claro, ele não tinha o germe do pecado. Ele não nasceu com a natureza pecaminosa, não é? Como nós. Ele, como homem, foi gerado por obra e graça do Espírito Santo no ventre de Maria, sem ter o germe do pecado. Então, com exceção do pecado, ele se tornou homem, não é? Jesus, Cristo homem, diz a Bíblia. Ele é homem, ele se fez homem. Tinha tudo de um homem, espírito, alma e corpo. Mas por que Jesus tinha espírito? Porque em espírito ele cumpriu uma importante missão. Quando ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, como que dizendo: Pai, agora eu preciso cumprir essa outra missão. Eu estou à sua disposição. Entrego o meu espírito nas suas mãos.
E o que aconteceu? A Bíblia diz que ele ficou sob os cuidados do Deus Pai e ele em espírito, ele desceu lá nas partes para falar aos espíritos em prisão. Pedro menciona isso. É claro que Jesus não foi lá para pregar o evangelho, ele foi ali para proclamar a sua vitória. E dentro de uma abordagem aí que para muitos é uma abordagem difícil, nós vamos entrar nesse assunto talvez em escatologia, quando falarmos do Hades, não é? Aquela que é aquele lugar intermediário, não é? O estado intermediário, ali dentro de uma abordagem mais escatológica, tomando como base Efésios, tomando como base Lucas 24, em que Jesus disse para aquele infrator, hoje estarás comigo no paraíso, fazendo uma amarração, vamos dizer assim, de vários textos da Bíblia, nós vamos entender que Jesus em espírito, ele desceu lá nas partes mais baixas da terra, lá no Hades, não é? Segundo o termo usado pela palavra de Deus, as partes mais baixas da terra, ele tirou de lá os santos dos tempos veterotestamentários e transportou esses santos lá para o paraíso, no terceiro céu, que Paulo chama de terceiro céu. E ali então, Jesus fez isso, ele proclamou a sua vitória, transportou aqueles santos do Antigo Testamento para o terceiro céu, e então ele cumpriu uma importante missão também entre a sua morte e a sua ressurreição, não é? Então, meus amados irmãos, é importante nós aceitarmos isso como verdade, mas há vários questionamentos que a nada levam, porque nós temos aí o que foi revelado para nós e há coisas que ainda vão se revelar. Há coisas que nós não vamos entender aqui. Quando nós citamos Deuteronômio 29, não é uma desculpa assim para não entrar em questões mais complexas, é porque de fato nós não temos as respostas. Qualquer resposta será meramente uma resposta filosófica. Nós vamos tão somente ficar divagando, usando a nossa limitação para abordar um assunto que a Bíblia não revela, não é? A Bíblia diz, por exemplo, em Romanos 8:18, que Deus, na verdade, ele nos revelará muitas coisas no futuro. Paulo disse, as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Veja, há de ser revelada. Não é agora, é só depois. E Deuteronômio 29 que eu citei, a mesma coisa. As coisas encobertas são para o Senhor, porém as reveladas são para nós. O que não está revelado para nós claramente, nós podemos até, não é pecado a pessoa supor, a pessoa achar que é isso ou que é aquilo, só não deve a pessoa, claro, ser dogmática ou também se opor ferrenhamente a quem adota uma conduta de não entrar nessas questões, que é o meu caso. Eu, sinceramente, eu gosto de estudar a Bíblia a fundo, com a ajuda do Espírito Santo, é claro, mas eu reconheço a minha pequenez, reconheço quando devo parar e apenas aceitar o que está escrito na palavra do Senhor. Vamos adiante. Vamos agora para o quarto tópico. Jesus, o Deus homem. E aí, só uma citação, na verdade uma recapitulação, do que nós já apresentamos em teologia, não é? Que são alguns tipos de heresias que havia nos primeiros séculos e que, na verdade, continuam, até hoje, não é? De outra forma, são apresentadas hoje em dia de outra maneira. Mas aí tem o exemplo dos gnósticos, não é? Nós temos aí o exemplo dos gnósticos, que nós apresentamos na outra aula, que afirmava não ser possível conhecer a existência e a natureza divinas, e com isso eles acabavam negando também a realidade do corpo humano de Cristo Jesus, e o gnosticismo ele foi combatido nas páginas do Novo Testamento, especialmente por João, que na sua segunda carta ele disse que
há muitos enganadores que entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Veja aí se ele não estava combatendo o gnosticismo. Disse ele, este tal é o enganador e o anticristo, ou seja, o espírito do anticristo ali já estava se manifestando, como hoje também. O anticristo, ele ainda não se manifestou visivelmente, mas o espírito do anticristo, ele já está neste mundo. Então, gnosticismo. O agnosticismo, ou os agnósticos, também nós já mencionamos na aula anterior. Então, aí está a descrição deles, que os irmãos podem também ampliar os seus conhecimentos a respeito deles, lendo também este enfoque aqui em Cristologia. Os ebionitas, não é? Os ebionitas, termo que designa, que significa pobre ou indigentes, eram judeus cristãos que não abriam mão das cerimônias mosaicas, eles eram rígidos, não é? Os maniqueus, termo de origem persa, não é? Seu fundador Mani, morto em 276 por ordem do governo da Pérsia. Eles acreditavam que o universo se compunha dos reinos das trevas e da luz, recusavam Jesus, criam num Cristo celestial. Veja como era algo totalmente fora do que a palavra de Deus nos ensina. Eles eram severos, porém, quanto à obediência, quanto ao ascetismo, e renunciavam ao casamento. Veja que Paulo, de maneira profética, ele já falou desses que surgiriam lá em 1 Timóteo 4:3, proibindo o casamento. E Paulo chamou de doutrina de demônios. O Espírito expressamente diz, disse ele, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, e ele mais adiante fala que eles viriam proibindo o casamento, não é? Proibindo o casamento. O quinto grupo, os arianos, que nós já tratamos também na aula passada, quando falamos daquela contenda, né, daquele conflito atanásio-ariano. Ário, que era um bispo lá, um presbítero, de Alexandria, que era oriundo do monarquianismo dinâmico, mas ele veio apresentando uma ideia de que Cristo é o primeiro dos seres criados, de que Jesus pode ser chamado de Deus apesar de não possuir a deidade no sentido pleno. Então, aquela ideia de que somente Deus é ingênito e que Jesus é criado, que nós explicamos, creio, na aula passada, os irmãos entenderam muito bem. Ele achava que Jesus estava limitado à criação. Lembrando, claro, que havia os arianos moderados, que tentavam fazer ali uma conciliação entre Ário e Atanásio e tal, mas que também não foi uma tentativa bem sucedida. Mas havia também os chamados anomoianos, ou seja, arianos extremistas, que na verdade diziam que a natureza do filho é completamente diferente da natureza do pai, dessemelhante. E o concílio de Niceno, graças a Deus, acabou pondo um ponto final nisso. Claro que ainda existem os hereges aí, os heresiarcas, mas pelo menos aquele concílio convocado por Constantino serviu para que um grande grupo de teólogos, ali daqueles 318, a maioria se posicionou contra as heresias e deu todo o aval à defesa da fé feita por Atanásio. Os apolinarianos, claro, seguidores de Apolinário, que era bispo de Laodiceia lá no século IV, eles diziam que Cristo possuía um corpo humano, mas não uma mente ou espírito humanos. Veja, a mente e o espírito de Cristo provinham de sua natureza divina. Então, há uma tentativa de tentar explicar a natureza de Jesus, não é? A dupla natureza de Jesus, que é muito complicada, né? Nesse sentido, nós temos que aceitar pela fé que Jesus nunca deixou de ser Deus, mas tentar explicar a maneira como se manifestava aí essa dupla natureza de Jesus já é algo que transcende a esfera do ser humano, não é?
Então é importante ter cuidado com isso. Acabou aí se tornando em mais uma heresia, não é? E que foi rechaçada pelos ortodoxos, né? Ali os concílios que aconteceram e os pais da igreja se posicionaram e acabaram também refutando os apolinarianos, porque eles diziam que Cristo tinha de ser pleno e verdadeiramente homem. Os defensores, na verdade, deixaram claro que Cristo tinha que ser pleno e verdadeiramente homem, a fim de nos salvar de modo igualmente pleno, como vemos lá em Hebreus 2:17. Os nestorianos, eles ensinavam a existência de duas pessoas separadas do mesmo Cristo. Veja, como se Cristo, dentro dele, houvesse duas pessoas. Também outra heresia, que não tem base na palavra de Deus. Porque, meus irmãos, a encarnação do Senhor Jesus é um grande mistério. Veja o que diz a Bíblia em 1 Timóteo 3:16. Olha o que diz a Bíblia em 1 Timóteo 3, versículo 16. 1 Timóteo 3:16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Veja, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, falando de Jesus, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Mas veja como Paulo, um homem que tinha um grande cabedal, um homem que além do seu conhecimento, ele foi arrebatado ao terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ele, Paulo, reconheceu que a encarnação de Jesus é o mistério da piedade. Então, tomemos cuidado, não é? Para não entrarmos num caminho errôneo. Os eutiquistas, aí está também, os eutiquistas que defendiam a ideia de que Cristo possuía uma só natureza, só que eles faziam uma confusão muito grande também sobre isso, porque eles diziam que a natureza humana foi absorvida pela natureza divina, não é? Ou seja, uma coisa contida na outra. Então isso aí era algo que também gerava um grande problema. Mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Isso aí é o que diz a palavra do Senhor. E a definição de Calcedônia, em 451, deixou muito claro isso, não é? Diversas posições doutrinárias inadequadas quanto à natureza de Cristo foram propostas e vieram a ser rejeitadas. Entre elas estava ali aquela grande controvérsia. Quem já estudou sobre a história da doutrina cristã, não é? Por exemplo, aquele autor Gonçalves, né? Ele tem uma grande abordagem sobre o assunto, não é? Justo Gonçalves, né? Ele aborda o assunto de maneira muito clara e ele mostra ali as divergências entre os antioquenos e os alexandrinos. Um dava mais ênfase para a humanidade de Jesus, outro dava mais ênfase para a deidade de Jesus, e aquele grande concílio que foi convocado lá em Calcedônia, ele acabou pondo fim a essa discussão, porque ali foi apresentada a definição de Calcedônia. A definição de Calcedônia, assim resumindo, ela diz que Cristo, uma definição de fé, não é? Ela diz que Cristo é perfeito na divindade e perfeito na humanidade, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, com alma racional e com corpo da mesma substância do Pai, quanto à divindade, e quanto à humanidade da mesma substância que nós, em tudo semelhante a nós, menos no pecado. Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora para o quinto tópico, o Deus homem e seus atributos. Quais são os atributos? Onipotência, que nós já mencionamos até em outras aulas, que Jesus, ele é onipotente, ele tem todo o poder, é-me dado todo o poder, disse Jesus, nos céus e na terra. Mas ele não recebeu esse poder quando ele ressuscitou. Ele sempre foi o Todo-Poderoso, porque ele nunca deixou de ser Deus.
ele se autolimitou, mas como homem. Mas isso não quer dizer que ele perdeu a sua deidade, ele perdeu o seu poder, não é? Quando ele diz é-me dado todo o poder no céu e na terra, claro que ele está dizendo isso porque ele havia ressuscitado e agora, como homem também, ele estava já numa outra dimensão, numa outra condição. Seu corpo não estava mais sujeito às leis da natureza, não é? Mas claro que a Bíblia diz de maneira muito precisa que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele é Deus. Onipresença, isso aqui é um mistério para muitos e tem gerado debates acalorados porque muita gente quer debater o assunto do ponto de vista filosófico. Claro que se entrarmos pelo campo filosófico é muito complicado porque o corpo naturalmente limita, não é? Pela lógica, o corpo limitaria a onipresença. Mas Jesus até, numa certa ocasião, lá em João 3:13, ele disse que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. E disse ele, o Filho do Homem que está no céu. Ah, irmão Ciro, mas isso não está em todos os manuscritos, mas está em vários, não é? Então, nós não podemos também desprezar e achar que isso aí pode ser desconsiderado e vamos então dizer que Jesus não quis ressaltar a sua onipresença nesta passagem. Porque, na verdade, se parasse aqui, por exemplo, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, também, de certa forma, ele está defendendo o fato de que ele é o Deus pré-existente, o Deus Todo-Poderoso, e que nesse sentido, claro, se ele é todo-poderoso, ele jamais perdeu qualquer dos seus atributos. Agora, o que é claro para nós é que ele voluntariamente, veja bem, voluntariamente, foi um ato da sua vontade, ele voluntariamente se limitou, se aniquilou ao se fazer homem. Onisciência, Jesus, quando andou na terra, nós vemos, mesmo como homem, ele em alguns momentos ali a Bíblia deixa muito claro que ele conhecia o que está no coração dos homens. Ali fica claro que não é uma revelação que Deus lhe deu naquele momento específico, mas a Bíblia mostra ali o sentido ali do verbo, é que é algo contínuo, algo que Jesus tinha como algo próprio dele, ele conhecia. Não é que ele passou a conhecer ali por uma revelação da parte de Deus, não. Ele sabia tudo que estava no coração do ser humano. Há muitos versículos aqui para considerar, mas nós vamos adiante. Temos outros atributos aí para os irmãos estudarem, vários. Veja, unicidade, nesse sentido, não é no sentido da heresia do unicismo. Unicidade, porque na verdade não há ninguém como ele. Ele é o monogenés, unigênito do Pai. Unicidade, verdade, infinidade, imensidade, onipresença, eternidade, inteligência, sabedoria, amor, justiça, retidão, presciência, providência, vontade, misericórdia, santo, justo, manso, ele é humilde, ele é inocente, ele é obediente, imaculado, amoroso. Veja, tudo isso para os irmãos estudarem assim com mais cuidado, porque não há tempo aqui nessa aula tão rápida de abordarmos todos os atributos do Senhor Jesus. Mas vamos para o sexto tópico, encarnação do Senhor. A encarnação envolve a concepção virginal, concepção foi virginal. Não havia, usando aqui a linguagem jurídica, não havia acontecido uma conjunção carnal entre José e Maria. Então veja que Jesus foi ali gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Então a sua concepção foi virginal. Agora, Maria continuou sempre virgem? Não. À luz da Bíblia não, porque a Bíblia menciona os irmãos de Jesus. Várias passagens da Bíblia dão conta de que Jesus teve irmãos e irmãs. Pelo menos 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs. Quer dizer, 4 irmãos, certo, porque a Bíblia menciona os nomes deles.
Agora, irmãs, pelo menos duas, porque a Bíblia menciona os 4 irmãos por nome e as suas irmãs, no plural. No plural, a gente vai aqui considerar que pelo menos 2 irmãs Jesus teve, pelo menos 2, não é? Ele foi nascido na plenitude dos tempos, isto é, na era cristã, como nós dissemos em outra aula, o mundo já estava preparado para Jesus realizar a sua obra, havia um idioma falado no mundo todo, o grego koiné, estradas pavimentadas, condições de navegação e a Pax Romana, uma paz imposta pelo Império Romano. Então Jesus veio na plenitude dos tempos. E aí há uma explicação sobre os tempos, que os irmãos também poderão estudar melhor a definição de tempos e períodos. O que é uma geração, o que é idade e época, o que é período e etapa, o que é fase, tempo, dispensação. Nós vamos retomar isso, claro, na nossa aula de escatologia, eternidade. E aqui também é importante observar que Jesus nasceu em Belém. A cidade de Belém também foi determinada, foi escolhida por Deus para o nascimento de Jesus. Houve a profecia de Miqueias, não é? Que Jesus nasceria em Belém, que em hebraico significa casa de pão, em aramaico casa de carne. Aparece pela primeira vez ligada à morte e sepultamento de Raquel, uma importante cidade ali na história de Israel, por causa dessa relação com Raquel, mas uma cidade desprezada por muitos, uma cidade pequena, mas Jesus ali nasceu e o verbo se fez carne, diz a palavra do Senhor. A data do seu nascimento não dá para saber, há uma grande polêmica inclusive em torno disso, e as pessoas querendo dizer que não se deve celebrar o Natal, porque ninguém sabe qual é a data do nascimento de Jesus, mas nós, irmãos, celebramos o Natal independentemente de sabermos a data correta, porque, na verdade, sabemos que a obra de Cristo ela está num tripé. A sua encarnação, a sua morte vicária e a sua ressurreição. Se ele não tivesse nascido, ele não teria morrido. Se ele não tivesse morrido, ele não teria ressuscitado. Ou seja, se ele não tivesse nascido para revelar a glória do Pai, ele não teria morrido pelos nossos pecados. E se ele não tivesse morrido pelos nossos pecados, ele não teria ressuscitado para a nossa justificação. Então, se nós glorificamos a Cristo pela sua morte e também pela sua ressurreição, por que não glorificar a Cristo pelo seu Natal? Ademais, meus irmãos, a época de Natal, embora 25 de dezembro não seja o dia do nascimento de Jesus, mas sim uma data convencionada pela Igreja Romana, que persiste até hoje, nós, mesmo sabendo que Jesus não nasceu nessa época e mesmo adorando Jesus todos os dias da nossa vida, nós não podemos perder a oportunidade nessa época do ano de apresentar Cristo, de glorificar a Cristo em público, de falar de Jesus. Não há problema nenhum nisso, não há pecado nisso. Infelizmente há grupos aí que estão querendo apresentar uma argumentação completamente exagerada, contrária à celebração do Natal. Eu não vou aqui entrar em pormenores, porque o tempo não permite, mas eu, por graça de Deus, eu tenho um blog, o blog do Ciro, não é? Que os irmãos podem procurar na internet, basta colocar lá no Google, blog do Ciro, que vai aparecer lá, ou se não meu nome, Ciro Sanches e Borde, e também, por graça de Deus, no blog, ou melhor, no portal CPAD News, há também um blog meu, ali em que eu sempre abordo esses assuntos, sobre o Natal, o crente deve ou não celebrar o Natal, por quê, etc. Não há tempo aqui de entrar em detalhes nesta aula. Também a visita, ali também a questão dos magos, é importante isso aí também, não é? Porque a Bíblia, a rigor, diz uns magos. Não diz que eram 3 e nem que eram reis, mas a igreja da maioria diz que eram 3 reis magos e ainda dá nomes, não é? Baltazar, Melquior e Gaspar. Mas a Bíblia diz apenas que eram uns magos que não eram astrólogos, mas também não eram astrônomos. Eram estudiosos dos astros, eram mestres, eram estudiosos e que foram guiados por Deus. E ali também nós vemos que Herodes, né, os inquiriu
para saber exatamente quando eles haviam visto a estrela e informado que foi por eles, Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Aí está também uma indicação de que quando os magos visitaram Jesus, Jesus não estava na manjedoura, como nós vemos nos presépios da igreja da maioria. Não, Jesus não estava na manjedoura, a Bíblia diz que ele estava numa casa, não é? E veja que interessante, Jesus já tinha tido ali a participação dos anjos no seu nascimento, quando eles o glorificaram e disseram paz na terra, boa vontade para com os homens, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E agora também, praticamente 2 anos depois, pelo que tudo indica, nós vemos aí uma celebração do Natal na Bíblia. Quem disse que a Bíblia não fala da celebração do Natal? Cerca de 2 anos depois, os magos chegam ali na casa onde Jesus estava e apresentaram ouro, incenso e mirra e glorificaram a Jesus, não é? O menino Jesus. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Tem muito assunto neste capítulo. Os irmãos devem estudar em casa. Vamos para o 7º tópico. Vida de Jesus na terra. Sua obediência. Jesus, irmãos, ele não precisava obedecer, mas a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência. E os irmãos já notaram que nós somos salvos pela obediência de Jesus? É muito comum dizermos que nós somos salvos pela graça de Jesus. Muito bem, mas veja o que diz a Bíblia também em Romanos. Abra aí, Romanos capítulo 5. 5 de Romanos, vamos ler rapidamente. 5 de Romanos, vamos ver o que diz a Bíblia. Romanos 5, olha o que diz a Bíblia. Nós somos salvos também pela obediência de Jesus. Romanos 5,19. Porque, como pela desobediência de um só homem, isto é, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um. Pela obediência de um, isto é, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Nós somos salvos também pela obediência de Jesus. Ponto 2, a sua vida adulta, a vida adulta de Jesus. E aí também há questionamentos, por exemplo, o que aconteceu com Jesus dos 12 aos 30 anos, a Bíblia não revela e há muita especulação, mas a Bíblia dá pelo menos algumas indicações do que aconteceu, não é? Diz que o seu crescimento foi natural, porque crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus, para com os homens. Diz que ele crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A Bíblia menciona então o seu crescimento como natural. A Bíblia apresenta o seu desenvolvimento físico e mental, não é? O fato de ele não ter possuído uma natureza pecaminosa, sem dúvida alguma, claro, contribuiu para o seu crescimento em graça e sabedoria para com Deus e os homens. Mas ele teve um desenvolvimento mental como qualquer outro homem. Ele frequentava com regularidade a sinagoga, como também o templo, ou seja, ele queria aprender, e a sua familiaridade com as escrituras sagradas é percebida em Lucas 4,17. Ali diz que ele achou o lugar em que estava escrito. E olha que Jesus ali estava usando um rolo em que não havia capítulos e versículos. Hoje nós temos a Bíblia dividida em capítulos e versículos, mas Jesus, veja como ele era hábil nas escrituras. Aqui tem uma sequência cronológica para os irmãos estudarem. Jesus partindo da manjedoura, nascido, circuncidado, apresentado e aos 12 anos. Alguns teólogos fazem até objeções quanto aos 18 anos de silêncio da sua vida, mas o fato é que depois dos 12 anos temos algumas informações. Quais são? Que ele crescia em estatura, não é? E diz que ele chegando a Nazaré, onde fora criado, diz Lucas 4,16. Então essa ideia de que Jesus foi para a Índia e Jesus foi não sei para onde, isso aí não tem fundamento nenhum, não tem base bíblica, porque Lucas 4,16 diz que ele foi criado em Nazaré, Lucas 4,16, e chegando a Nazaré, onde fora criado.
ele cresceu socialmente, ele teve um desenvolvimento espiritual. E, meus irmãos, temos aqui também a genealogia de Jesus, que é um assunto muito interessante, abrangente para os irmãos estudarem. Vale a pena estudar. O ministério terreno de Jesus, isso aqui também muito importante. Você sabe que Jesus teve um ministério tripartido. Diz lá em Mateus 4:23 que ele, na verdade, ensinava, pregava e curava. Veja que se você fizer um estudo da vida de Jesus, você vai ver que Jesus até cantou, diz que ele cantou um hino, mas 2/3 do ministério de Jesus foram dedicados à exposição da palavra de Deus. Isso transmite uma lição para nós, não é? Será que nós estamos atentando para isso hoje? A gente às vezes chega em alguns cultos que parece que é um verdadeiro festival de cânticos. Não que eu seja contra a música, mas 2/3 do ministério de Jesus foram dedicados ao ensino e à pregação da palavra de Deus. O ministério de Jesus na Judéia, onde ele permaneceu 8 meses. O ministério de Jesus na Galiléia, onde ele ficou mais tempo, 2 anos. E o ministério de Jesus em Pérea, onde ele ficou mais um pouco de tempo, 4 meses. Vamos para o 8º tópico. Jesus como Messias. E aí nós temos uma infinidade de profecias messiânicas que é para os irmãos estudarem também. Não dá para eu abordar aqui cada uma delas. Se eu tivesse tempo, que maravilha, seria muito bom. Mas é para os irmãos estudarem. Veja aí quantas profecias messiânicas. Pelo menos aí 55 profecias. Veja como o Antigo Testamento, ele, na verdade, conversa, está em perfeita sintonia com o Novo, não é? O ministério messiânico de Jesus, isto é, Cristo como sumo sacerdote, Cristo também, meus amados irmãos, como profeta, e Cristo como rei, sacerdote, profeta, não é? É um ministério tripartido também do Senhor Jesus, como rei, como profeta, como sacerdote. Vamos para o 9º tópico, a morte expiatória de Jesus. Veja que assunto maravilhoso. Eu fico maravilhado, inclusive, meus amados irmãos, com os hinos da nossa harpa cristã. Há muitos que desprezam. Hoje em dia, parece que os hinos da harpa cristã, para muitos, não têm mais validade nenhuma. Mas eu fico maravilhado com os hinos da harpa cristã, porque muitos deles falam do sacrifício vicário, do sacrifício expiatório do Senhor. Aqui no livro nós temos também um destaque para as 7 palavras da cruz. É uma pregação, aliás, você que gosta de pregar, aproveite aí o que está no livro. Use essa mensagem que ela é maravilhosa, as 7 palavras da cruz. Que mensagem evangelística! Que mensagem maravilhosa que eu já tive o privilégio de pregar algumas vezes e por isso eu fiz questão de colocar aí também no livro. Fatos sobre a crucificação de Jesus. O Pai teve de abandoná-lo. Deus meu, disse Jesus, por que me desamparaste? Ali como homem, ele estava morrendo por nós e o Pai o abandonou. Por quê? Porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. Foi como se uma enorme seringa sugasse todo o pecado do mundo e injetasse, por assim dizer, fazendo uma aplicação em Jesus. Ele mesmo nunca teve pecado, mas ele assumiu, ele levou sobre si os nossos pecados. Ele mesmo entregou a sua vida, sua morte foi uma morte vicária e sua morte foi uma morte cruel. Mas tudo isso ele fez por nós. Glória a Deus. E falando da harpa cristã, eu me lembro daquele hino maravilhoso. Que hino maravilhoso da harpa cristã que diz: ó, que precioso sangue, sangue remidor. Veja se isso não nos comove, não é? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Que hinos maravilhosos, porque na nossa harpa cristã nós temos a doutrina da palavra de Deus cantada. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Vamos agora para o último tópico, encerrando essa lição, porque as nossas horas aqui já nos mandam parar, não é?
a ressurreição de Cristo, que é uma bênção para nós. Há um texto da Bíblia que muito fala ao meu coração, que é 1 Coríntios capítulo 15, versículos 17 a 20, que diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Veja quantos líderes religiosos já morreram, mas nenhum deles ressuscitou. Somente Jesus ressuscitou. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. A nossa lição aí também aborda conceitos errôneos sobre a ressurreição, desde Sócrates, Platão, Aristóteles, que negavam, claro, uma ressurreição corporal, mas nós vemos que a ressurreição de Cristo, ela é um assunto maravilhoso, porque Cristo tornou-se o primeiro da ressurreição dos mortos. E se ele ressuscitou, nós haveremos de ressuscitar também. Cristo as primícias, diz a Bíblia, depois os que são de Cristo na sua vinda. Nós vamos tratar disso em escatologia. A necessidade da sua ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo são o tema central da salvação e da justificação da pessoa humana. O plano salvífico incluía não só a morte de Cristo, Deus o ressuscitou por seu poder pessoal, como Paulo afirmou, agora Cristo ressuscitou dos mortos, foi o texto que eu já citei. Houve uma tentativa de negar a ressurreição de Jesus, mas a Bíblia deixa claro que foi ali um plano urdido pelos inimigos da cruz de Cristo, que mentiram e tal, e disseram que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus, mas há provas cabais, não é? Houve testemunhas. Jesus apareceu pelo menos 5 vezes no dia da sua ressurreição, depois outras 5 vezes. Paulo diz que ele apareceu ali para aproximadamente 500 irmãos e assim por diante. Então, meus irmãos, graças a Deus, porque Jesus ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem. Que Deus abençoe a todos. Como eu falei, as horas já me mandaram parar e nós vamos concluir então essa nossa terceira aula sobre Teologia Sistemática 2. Nós vamos então, na próxima semana, na próxima aula, abordar aí o assunto que é pneumatologia. Vamos começar, é um assunto em 2 partes, será a nossa 4ª aula. E nós então, mais uma vez, enfatizamos que temos aí à disposição dos irmãos vários cursos teológicos, o básico, o médio, o avançado, também curso de missões, curso de capelania, tudo à disposição dos irmãos, apresentados esses cursos pelo nosso CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, a paz do Senhor.